Pauta agora é Portugal. O país virou o destino de muitos brasileiros que decidiram deixar o Brasil. E ao contrário dos Estados Unidos, o país quer brasileiros e tem organizado uma série de eventos para orientar os possíveis imigrantes ao incentivo para investimentos, inclusive compra de imóveis. Ô Guga, Lisboa então está cada vez mais com sotaque de brasileiro. Tá, Sérgio. Eu tomei um susto outro dia que meu irmão anunciou que estava ele e a família de mudança para Lisboa, né? E meu irmão tem cidadania americana, poderia vir morar nos Estados Unidos, mas ele optou por ir para Lisboa, vai agora no próximo mês. Daí eu comecei a descobrir que realmente tem muito brasileiro indo para Portugal. A gente sabe que historicamente portugueses foram para o Brasil, desde que o Brasil foi descoberto, mas muitos na época do salazarismo, e depois até mais recentemente, durante a crise pela qual passou Portugal, alguns anos atrás, 7, 8 anos atrás, muitos jovens portugueses foram morar em São Paulo. O Financial Times, o jornal britânico na época, até brincou que a melhor saída para Portugal naquele momento, que o Brasil estava no auge e Portugal em baixa, seria Portugal virar Estado brasileiro, mas agora mudou. Muitos brasileiros estão querendo ir para Portugal e não é só brasileiro. Lisboa é a cidade do momento na Europa, em grande parte porque não é uma cidade alvo de terrorismo, tem visto um boom artístico muito grande, muitos jovens têm ido para Lisboa. Claro, todo verão, ingleses, franceses, alemães vão passar as férias ali em Portugal, especialmente mais ao sul, no Algarve, mas acabam passando por Lisboa. É uma cidade quase sem criminalidade, extremamente agradável e para o brasileiro, claro, tem uma série de outros benefícios, a começar pela língua. Então, muitos estão buscando. E Portugal, como você colocou bem, Sérgio, dá incentivos para você conseguir o direito de residência em Portugal. Claro, muitos brasileiros têm passaporte português, porque o avô é português, outros têm passaporte italiano e automaticamente têm direito de viver em Portugal. Mas se você compra um imóvel em Portugal, abre conta num determinado valor, há uma série de incentivos. E muitos jovens brasileiros também têm buscado as universidades portuguesas. A gente vê a crise pela qual passa o UERJ aí no Rio de Janeiro, uma ótima universidade, mas com colapso da economia do Rio de Janeiro, eles acabam optando, alguns jovens, para ir estudar não só em Lisboa, mas também em Coimbra, no Porto. Então é interessante esse fenômeno de brasileiros indo para Portugal. A gente sabe que brasileiros vêm muito para os Estados Unidos e a cidade, uma das cidades preferidas dos brasileiros é Miami. E ontem até nas redes sociais eu fiz uma pesquisa se os brasileiros preferiam, não é uma pesquisa científica, mas Lisboa ou Miami, foi quase unanimidade Lisboa, e muitos brasileiros que moraram e moram em Lisboa incentivando bastante. Eu não vou negar, Sérgio, eu critiquei meu irmão quando ele decidiu ir morar em Lisboa. Eu falei, o que vai fazer em Lisboa? Por que não vem para os Estados Unidos? Mas agora, aos poucos, eu começo a ser convencido de que é uma alternativa interessante para quem quer sair do Brasil, pelo menos por um período, enquanto o país está nessa crise. Agora, para conseguir emprego em Portugal não é fácil não, viu, Sérgio? O país também não está com economia, a Mara até pode explicar, não está tudo isso ainda não.